Meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique. Estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente. E que Deus possa abençoar você. Tenho uma palavra de Deus para a tua vida neste momento. Meus irmãos, livro de Atos, capítulo de número 3, versículo 1, diz assim: E Pedro e João subiam ao templo à hora da oração, a nona, e era carregado um homem coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olhai para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. E disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Meus irmãos, essa palavra aqui, eu tenho meditado nela a respeito do milagre que Deus fez através desses dois homens. E lembra que Pedro, ele negou a Jesus. Negou a Jesus, mas logo após Pedro se tornou um homem muito cheio da presença de Deus, pelo fato de um homem apenas com um sermão converter a mais de 3.000 almas. Pedro, ele, um homem que não se importou com as circunstâncias e começou a pregar o testemunho de Jesus Cristo, e logo depois foi crucificado de cabeça para baixo. E assim as coisas iam acontecendo, mas os milagres sempre acontecendo porque eram homens de Deus. Mas lendo essa passagem de Atos, a gente nota que este homem era coxo de nascença. Este homem, ele tinha um problema na sua vida, a qual impedia ele de trabalhar, impedia ele de se locomover para adquirir o seu meio de sobrevivência. A única opção dele, como todos os dias naquele templo, tinha pessoas, era sempre lotado. Alguém pegava ele e deixava ele na porta do templo para mendigar, ou seja, pedir alguma esmola. E todos os dias aquele povo olhando aquele homem, eles começaram a ter uma certa intimidade, ou conhecer aquele homem. Um certo dia a história conta que Pedro e João vai no templo na hora nona e olha aquele homem, e aquele homem pede uma esmola, e acredite, ele pede para a pessoa certa. E João pedindo para ele olhar para eles, e aquele homem olha atentamente para aqueles dois, e ele disse: Olha, não tenho prata e também não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. A Bíblia conta que eles falando isso, aquele homem pega aquele coxo pela mão e diz: Levanta-te e anda. E aquele homem levanta, e as pernas dele começam a se endireitar. Ele começa a saltar de alegria, glorificando e exaltando a Deus pelo milagre que acontecera. Mas não é sempre maravilhoso o que acontece. Nem sempre nós nos adaptamos com os milagres os quais Deus coloca em nossas mãos. Somos seres humanos, queremos bênçãos, queremos coisas maravilhosas, mas nem sempre estamos aptos a receber aquilo que Deus tem para nós. Aquele homem ele era coxo. Aquele homem ele tinha uma deficiência que impedia ele de fazer muitas coisas. Aquele homem ele não podia se locomover direito. Aquele homem talvez nunca trabalhou, o único meio de sobrevivência foi pedir esmolas. Aquele homem agora ele tinha que trabalhar. Aquele homem ele tinha que se locomover. Aquele homem, a alegria dele era de não depender mais das pessoas, mas agora ele tinha que arcar com as suas próprias necessidades. Então, aquele homem, ele começa a andar. E a história conta que ele entra para dentro do templo junto com eles, com Pedro e João. Aquelas pessoas que estavam dentro do templo começavam a olhar para ele, e uns talvez dizendo um para os outros, dizendo: Não é este aquele que ficava na porta do templo pedindo esmola? E o que eu entendo com isso? Isso está no versículo de número 10 em diante, do 9 em diante, que diz assim: E todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, versículo 10, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E todos ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhes
acontecera. O que eu entendo com isso, irmãos? É que todas as pessoas, muitas pessoas que a gente conhece, elas conhecem a sua necessidade. Muitas pessoas que te conhecem, elas conhecem a sua necessidade. Mas nem todas elas te ajudam. Nem todas elas te abençoam. Mas elas têm prazer de te ver daquele jeito todos os dias da sua vida. Mas quando acontece um milagre na sua vida, elas ficam pasmas, cheias de assombro, como diz aqui no versículo de número 10. Elas ficam pasmas, cheias de assombro. Sabe por quê? Porque elas não esperavam acontecer o que aconteceu com você. Elas não esperavam acontecer um milagre na sua vida. Mas quando chega um milagre na tua vida, elas ficam pasmas. Elas ficam amedrontadas. Elas ficam espantadas. Sabe por quê? Porque elas estavam acostumadas a ver você do jeito que estava. Na miséria, na mesmice, pedindo, sujo, maltrapilho. Na miséria dentro da sua casa, o seu casamento destruído. As pessoas, elas têm prazer de ver as pessoas sofrendo, irmãos. As pessoas, elas não amam mais o próximo, como a Bíblia diz. As pessoas, elas gostam de ver as pessoas sofrendo, as pessoas sendo humilhadas, as pessoas se humilhando para obter algo na vida, mesmo que seja para comida, mesmo que seja para se alimentar. As pessoas, elas não querem ver o bem de ninguém. As pessoas, elas não querem ver você obtendo milagres da parte de Deus. As pessoas, elas ficaram naquele tempo pasmas. Elas ficaram pasmas e assombrosas. Por quê? Porque elas viram aquele homem todos os dias pedindo esmolas. Elas viram aquele homem coxo. Agora eles veem aquele homem pulando e saltando, glorificando a Deus dentro do templo. Talvez aquele homem tinha sonho de entrar dentro daquele templo. Talvez aquele homem tinha sonho de glorificar e exaltar a Deus dentro daquele templo. Mas ninguém o levava. Porque na porta do templo havia uma escada, talvez. E aquela escada impedia aqueles homens que levavam aquele coxo de subir aqueles degraus, deixava ele no primeiro degrau. E ali, aquele homem ficava pedindo esmolas para todos que passavam. Nem todos ajudam. Quantas vezes você olhou alguém no semáforo parado, pedindo uma moeda, pedindo um prato de comida, pedindo algo, alguma necessidade, ou vendendo uma balinha, vendendo outras coisas, talvez para sobreviver, e você não ajudou. A mesma coisa este mendigo, ele ficava na porta do templo pedindo, e muitas pessoas não o ajudavam. Muitas pessoas não davam para ele aquilo que iria suprir a necessidade dele. Agora ele está dentro do templo pulando e saltando, e as pessoas estão fitadas, os olhos estão olhando para ele dizendo, mas como pode? Como pode isso acontecer? Agora, o mais interessante é que as pessoas, elas julgam porque aconteceu um milagre na sua vida. Poxa, eu conheço essa pessoa. Eu vi aquela pessoa, eu conheço ela. Eu conheço de perto a história dela. Como pode? Era um derrotado. Era um miserável. Não tinha nada, não tinha como crescer na vida. Agora tá aí, ó. Num carrão, numa casona. É casado, tá bem estruturado. Mas por quê? Como é que aconteceu? Eu trabalho tanto e não tenho nada. Essa pessoa que vivia desse jeito, hoje tem tudo. Por quê? Eu te dou a resposta. Muitas das vezes a gente ouve isso, irmãos. Poxa, eu faço isso, faço aquilo e não consigo. A pessoa nem sequer fez, já conseguiu. A gente ouve isso. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando Deus entra na história da gente, tudo muda. Quando Deus entra na vida da gente, as coisas têm que mudar. Jesus, ele entra na tua vida, ele entra para mudar. Jesus, ele diz assim, olha, vinde a mim todos os cansados e oprimidos ou sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, quando você está oprimido e sobrecarregado, você vem até Jesus, mas você não continua do mesmo jeito, você vai mudar. A sua opressão, ele tira o seu cargo, o seu jugo, ele vai tirar e você vai ser diferente. É por isso que aconteceu o milagre na vida do coxo. O homem viveu uma vida inteira coxo, deficiente, dependendo das pessoas. Hoje ele não depende mais. Eu quero te dizer uma palavra profética nesse dia. Aquilo que você pedia, aquilo que você necessitava, aquilo que você não tinha, aquilo que faltava na sua casa, a partir de hoje não vai faltar mais. Se você crer, você vai contar milagres, você vai contar vitórias, você vai contar bênçãos e testificar para a glória do nome do Senhor. Aquilo que te faltava não vai faltar mais. Aquilo que você tinha necessidade hoje vai sobrar, porque você vai crer no nome do Senhor Jesus e Deus vai te abençoar. Deus vai te prosperar naquilo que você tanto espera, que você tanto necessita. E o interessante é o versículo 12, que Pedro e João, olhando aquele povo, pasmam no que tinha acontecido,
Ele olha aquele povo e começa a dizer: varões israelitas, porque olha para este homem pasmo, pelo fato do que aconteceu, ou fitam os olhos em nós, como se por nós mesmos, ou por nosso próprio poder ou piedade, tivéssemos feito andar este homem. Ou seja, ele diz assim: olha, não foi por nosso mérito, nosso poder, foi pelo poder de Jesus Cristo. Este homem foi liberto da opressão, do jugo, da opressão e da necessidade. Hoje ele foi liberto de uma deficiência que atormentou ele por anos. Hoje ele está livre. E Deus quer te livrar também, Deus quer te libertar também. Deus quer te dar para você aquilo que você necessita. Deus quer te abençoar. Receba essa palavra, irmão. Receba essa palavra, irmã. Deus está entrando dentro da sua casa hoje. Deus está entrando dentro da tua casa hoje e está te livrando dessa vida de opressão. Deus está te livrando dessa vida de sofrimento. Deus está entrando no seu coração neste momento e você vai começar a sentir uns arrepios para você entender que Deus faz milagre ainda na vida do homem. O que depende não é de Deus fazer milagre, o que depende é do homem começar a acreditar. O homem não tem acreditado mais. O homem não quer saber mais de buscar a presença de Deus. Quando o homem anda com Deus, tudo vai de melhor. Mas quando o homem deixa o caminho, deixa Deus de lado, tudo vai de mal a pior. Pedro, ele começa a pregar, falar para aquele povo ali, dizendo que não foi por mérito deles, não foi por vontade dele, não foi porque assim Deus quis curar aquele homem. Deus enviou aquele homem, aqueles dois homens cheios da graça de Deus, e aquele homem foi curado. Eu lembro-me também do capítulo 19 de Atos, onde a Bíblia diz que, Atos capítulo 19, versículo 11, que diz assim: Paulo, e Deus pelas mãos de Paulo fez maravilhas extraordinárias. Não era por mérito de Paulo, irmãos. Não era porque Paulo era isso, porque Paulo estudou para ser doutor, não é porque Paulo era estudioso, não era porque Paulo era isso, era aquilo. Não, é porque assim Deus quis usá-lo. É porque Paulo dava lugar. É porque Paulo queria fazer, é porque Paulo queria mostrar, porque Paulo entregou por completo na presença de Deus e disse: Deus, eis-me aqui. Há um momento que Deus nos chama, irmãos. Há um momento que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós precisamos nos entregar, largar a vida de pecado, largar a vida do erro, do engano, da mentira, da prostituição e andar com Deus. E assim Deus vai fazer na sua vida. A necessidade vai deixar de existir, o pecado vai se afastar de você e você vai ter uma vida próspera diante do Todo-Poderoso. E assim Deus quer fazer na tua vida, assim como Ele quer fazer na minha, assim como Ele fez na vida do coxo, assim como Ele fez na vida de Paulo, no caminho de Damasco, quando teve um encontro real com Cristo. Deus quer fazer na nossa vida, irmãos. Deus quer nos libertar, Deus quer nos tirar da opressão do pecado. Deus quer tirar-nos do caminho errado, do caminho mau, do caminho espinhoso. Deus quer nos colocar no caminho de santidade. É assim que Deus faz. Deus tira-nos do lamaçal do pecado e coloca na mesa onde há príncipes e princesas do Senhor. Ele te coloca no meio dos grandes para confundir os homens que se acham espertos, que se acham melhor do que os outros. Ele diz que Ele vai te colocar numa mesa entre os príncipes, irmãos ou irmãs. Acredite nessa palavra. Confie em Deus e o mais Ele fará. Eu quero deixar essa palavra profética para você. E que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus prospere seu caminho. Confie no Senhor e o mais Ele fará. Se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo. E que Deus te abençoe.